A lição, nós já fizemos a introdução do Romanos capítulo 2, versículos 12 e 13. Já começamos discutindo sobre o destino daqueles que nunca ouviram. Nós não temos uma palavra final sobre isso, já indicamos pelo menos duas bibliografias, temos dois livros com esse título, e aqueles que nunca ouviram, tanto publicado pela editora Aleluia, quanto publicado pela editora Vida Nova. Os debates deles são muito profundos, muito bons, inclusive, mas não existe uma resposta conclusiva sobre isso. Então, hoje eu vou falar um pouco sobre a revelação divina, revelação e inspiração. A revelação é como Deus se faz conhecer, e a inspiração do como foi produzida a palavra de Deus. Teve um jornalista nesses dias, nessa semana inclusive, que disse que isso ocorreu na internet. O camarada falou assim: já li a Bíblia, esse livro é uma... E falou exatamente, publicamente. Alguém disse assim: não, você tem que respeitar. Não, ele rudemente disse assim: não tem que respeitar nada, não, eu mesmo conheço aquele livrinho, tá? E é isso mesmo, e, enfim, as posições são as mais variáveis, ninguém é obrigado a respeitar. Mas eu vou dizer para vocês como é que surge a inspiração bíblica, então, como é que ela mesma se defende, tá bom? Ou, melhor ainda, a Bíblia não procura se defender, ela se apresenta, aceite quem quiser, essa é a verdade. Então, a arquitetura da comunicação divina. Então, como ele se comunica, como é que ele se dá a conhecer? Deus, ele é transcendente. Nós não temos como conhecê-lo se ele não se revelar. Se ele não se der a conhecer, queridos, nós nunca chegamos até ele. Então existe uma autorrevelação, existe uma revelação pessoal, tá? Então nós vamos falar sobre isso. Qual que é o ponto de partida disso? Deus se revela no intelecto do homem, na mente do homem. Ainda que nós sejamos uma igreja pentecostal, não se confunda jamais. A fé, ela é racional. Ela pode ser explicada, sim. Tá ok? Mas fé e ciências que são verdades opostas, que se contrapõem. Não. Que se contradizem. Não é necessariamente verdade isso. Tá bom? Tanto é que nós temos distintos cientistas cristãos na história da igreja, inclusive. Tá bom? Não é só em dias atuais. Muito bem. A incapacidade do intelecto de alcançar Deus. Nós conhecemos Deus, mas não é através da nossa busca. Como os consultores da Torre de Babel: nós vamos construir uma torre, nós vamos dar para o céu e aquela coisa toda. Não, de forma nenhuma. Não há uma maneira sequer do ser humano ter esse acesso a Deus. O problema não é falta de esforço, não é nada disso, tá? Mas é porque Deus é inacessível. Você não chega até Ele. Então, a inacessibilidade de Deus. Então, se você digitasse lá no Google da fé, como é que eu faço para encontrar Deus? Então você receberia a resposta: você não encontra Deus, é Deus quem encontra você, é Deus que vem em direção ao homem. Isso é extremamente importante, tá bom? É Deus quem se revela. Então essa ação é exclusiva de Deus, é algo que pertence a Ele, é algo que já prova por si só o seu interesse no ser humano. Ele toma a iniciativa de ir em direção ao ser humano, de vir ao nosso encontro. É uma obra exclusiva dele, parte dele. E aí então ele faz uma comunicação pessoal. Ainda que no jardim do Éden tenha sido rompida a relação com Deus por causa do pecado, Deus vem ao encontro do homem. Mesmo no Antigo Testamento, nós temos várias teofanias. E eu falei domingo passado, no púlpito, e pedi para vocês repetirem. O que é teofania? Manifestação de Deus, aparição de Deus. Teofania é uma palavra grega, homos, theos, Deus, e teofania vem de revelação, revelar. Teofania é uma revelação da divindade. Por exemplo, quando Abraão recebe a visita daqueles 3 homens, é uma coisa que poucos cristãos param para pensar.
Mais para frente, Abraão vai interceder: Senhor, o Senhor vai lançar castigo sobre Sodoma e Gomorra, mas e se tiver 50 justos? Então, muitos fazem ideia de que ele está orando a Deus, falando, né, Deus na glória, intercedendo por. Não, irmãos, ele estava falando aqui, lá do lado. Note que aparecem para ele 3 homens, não é? E o que acontece? Ele sai da tenda, já apareceu toda aquela questão da promessa, tudo, ele sai, e aí um deles diz assim, porventura farei alguma coisa e ocultarei de Abraão. Um desses homens está falando com os demais. Está lá em Gênesis, na mesma Bíblia, isso foi a menina. Está lá. Aí o que acontece? 2 deles, obrigado, Jesus, pouco de combustível. 2 deles fazem o quê? Descem para Sodoma e Gomorra. E aí você conhece o relato, são 2 anjos. Esses 2 anjos são os que vão até a casa de Ló. Então Deus estava se fazendo acompanhar de 2 anjos. E aí fica o terceiro. E aí então, para esse terceiro homem que está ali ao redor dele, ao lado dele, ele diz: Senhor, mas se tivesse planta lá, veja que provavelmente eles devem estar num lugar alto e devem ver na campina a cidade de Sodoma e Gomorra ao longe. O que é aquilo ali? Aquilo ali é a manifestação de Deus em forma humana, palpável, visível. Há uma concordância, isso é geral, de que seria a segunda pessoa da Trindade, que futuramente nasceria e teria o nome humano de Jesus. Então, quando Abraão conversa, ele conversa com a segunda pessoa da Trindade, ele está conversando com Deus lado a lado. Quando há uma revelação aos pais de Sansão, Manoá e sua esposa, note que o palavreado lá, ele vai conversando, de repente você percebe que é Deus falando, aquele anjo que apareceu para Manoá e sua esposa, teofania. O que Moisés viu na sarça ardente, no meio da sarça, teofania. Quando você vê em Juízes conversando com Gideão, teofania. Há várias aparições. No Antigo Testamento, todas as vezes em que aparece, no Antigo Testamento, todas, no Novo Testamento não. No Antigo Testamento, todas as vezes em que aparece a expressão o anjo do Senhor, é teofania. É a segunda pessoa da Trindade aparecendo em forma humana. Eu vou dizer uma coisa para vocês que é desculpa, tá? Isso é uma elucubração pessoal, isso é pensamento meu, isso não é doutrina, sempre está sendo gravado, eu assumo aqui um compromisso publicamente, mas eu fico me perguntando se Deus ainda não faz isso. Eu fico me perguntando, por que ele não faria hoje? Por que só no Antigo Testamento? Eu me pergunto se Deus não caminha muitas vezes entre nós e nós não sabemos. Me pergunto, confesso para vocês que eu me pergunto, o que o impediria de caminhar entre nós? Não vejo nada que o impediria. Mas enfim, essa revelação pessoal, ele revela, ele dá a conhecer a sua pessoa e o seu caráter, como ele é. Ele diz: eu não gosto disso, eu não gosto daquilo, faça isso, não faça aquilo, isso me agrada, isso me desagrada. Tá? Ele se revela e ele faz uma comunicação de propósito, ele faz uma comunicação de objetivo, ele transmite a sua vontade. Ele diz assim: olha, eu quero ter amizade com vocês. Para nós termos amizades, eu gosto disso. Se você me convida para almoçar na sua casa, você vai perguntar: o que o senhor gosta de comer? Eu vou falar para você: não faz giló, não. Faz giló, não. Ah, mas nós amamos giló. Você quer ser meu amigo? Você quer ser meu amigo? Você come giló outro dia. No dia que ele falar, você não faz giló. O que Deus está dizendo com os 10 mandamentos? Se você quer ser meu amigo,
não terás outro Deus diante de ti, e começa a discriminar os 10 mandamentos. Então diz assim, olha, se você optar por viver do jeito que você quer, não tem problema, você arca com as consequências disso. Mas se você quiser ser meu amigo, aí então essas são as condições. É isso que Deus faz, Ele transmite a sua vontade, e é interessante como Deus é organizado. Sempre o conhecimento de Deus vem estruturado, Ele nunca fala de forma obscura. A única coisa que é obscura no Antigo Testamento é a revelação de Jesus Cristo, que veio muito através de símbolos e imagens. Isso é verdade, mas que Ele revela no Novo Testamento. Tá bom? Então seus planos são sempre estruturados para a humanidade. Agora, Deus se revela de duas formas, e aqui você vai entender melhor agora a minha introdução com Romanos capítulo 2. Deus se revela de duas formas básicas. Não foge disso. Tá? Deus se revela através de uma revelação geral, é aquele canal mais amplo para todo mundo, sem chance de não ter acesso. Ele utiliza essa maneira distinta, que é através da natureza. Salmo 19, o que diz lá o verso 1? Fala em alto aí, grande. Salmo 19. Ei, mãe nasci, mora no coração, mãe nasci, Dilze, o que mais? Vocês lembravam desse verso ou não? Agora, citando, vocês lembram, eu não lembrava a referência. Os céus manifestam a glória de Deus, e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Isso é revelação geral. Isso é revelação geral. A criação. Ah, mas eu acredito na evolução. Que dó de você. Que dó de você. Por quê? É a mesma coisa, e foi Kant quem deu um desses exemplos. Immanuel Kant foi um grande filósofo. Eu não estou citando gente à toa. Immanuel Kant, você tem que fazer a introdução para ler os livros dele. São densos, pesados. Ele é extremamente inteligente. E ele, não crendo em Deus, vamos deixar isso claro, tá? Vem do lado de lá. Vem do fogo, vem fogo amigo aqui. Ele diz assim: não acreditar na existência de Deus é a mesma coisa de jogar um caminhão de madeira no oceano e achar que vai chegar na praia um navio pronto. Ah, aconteceu! Olha como ele se juntou. Alguém já disse assim: é a mesma coisa que você jogar um caminhão de letras no oceano e aparecer na praia um dicionário montado. Olha que joia! A criação implica num Criador, irmãos. A criação implica, é necessário, alguém fez isso aqui. Não surgiu do nada, desculpa, não dá, sabe, não dá liga, não dá. Note uma coisa, mesmo a teoria da evolução, ela tem tantas partes soltas, e aí eu desafio você, tá, do que você ouve na escola, e isso os nossos jovens e adolescentes prestem atenção nisso, porque vai ser lançado para vocês, tanto no ensino médio quanto na universidade, a questão de teoria da evolução. A teoria da evolução, ela tem tantas falhas. E quem crê na teoria da evolução, eles nos condenam porque nós precisamos, para aceitar a Bíblia como matéria de fé, para você aceitar a teoria da evolução devido às suas falhas, você precisa ter fé nela, porque ela por si só não se prova. A começar, tá? Não vou dar mais exemplos. Você vê aquela teoria da evolução do homem, né? Do macaco até o homem, né? Vocês se lembram que falta um elo? É justamente aquele da transição do macaco para o homem, aquele lá antes do homem, o anterior. Não sei se o título quer dar aí. Não tem. Não, isso vai aparecer. Um dia a gente acha, então você crê. Se você crê, é fé. Então, para aceitar a teoria da evolução, você precisa ter fé.
E há vários outros exemplos, tá bom? Muito bem, então uma é a revelação geral, é um canal amplo para todo mundo. Depois tem a revelação especial. A revelação especial, cadê sua Bíblia? Essa é a revelação especial de Deus, a sua palavra. E através dela você conhece Jesus Cristo, que é o cerne, é o coração, é o fulcro, o core da palavra. Cristo. Então a revelação especial é o canal focado. Foca nele. Então Deus se revela de duas formas. Isso você vai guardando já esse conceito na sua mente. Em primeiro lugar, é impossível o homem ter acesso a Deus, é Deus que vem em busca do homem. Em primeiro lugar. Segundo lugar, como é que Deus vem em busca do homem? Através da revelação geral, que é a sua natureza, e através da revelação especial, que é a palavra de Deus. Essas são as duas maneiras pelas quais Deus se revela. Na revelação geral, nós temos a assinatura do cosmos. Nós temos a assinatura. Nós temos, já falamos aí do Salmo 19, a criação evidencia Deus através dessa complexidade, da grandeza do universo. Então, a evidência de Deus, através dessa complexidade, a criação faz parte da revelação de Deus. A consciência, existe um testemunho moral. Qual é o testemunho moral? Aquilo que eu falei para vocês: não existe tribo ou nação, até hoje nunca foi encontrado uma tribo ou uma nação que não tivesse um conceito de Deus, um sistema de adoração, uma divindade. É aquilo que eu disse para vocês, já vem no nosso sistema operacional. A criança nasce, ela já nasce com o conceito de um Criador. Agostinho vai dizer depois que nós temos uma necessidade de Deus tão grande que só quando nós o encontramos de fato, e lógico que ele está se referindo a Jesus Cristo, ele diz que então existe uma satisfação plena na alma. Existe um buraco no nosso coração cujo formato se chama Jesus. Essa é a realidade. E é Romanos 2, do 14 ao 16, que vai desenvolver isso. Tá? Que é a sequência dos versos que eu mostrei para vocês. E depois nós temos a história. Existe uma direção soberana na história. Existe um cuidado. Eu pediria que alguém lesse para mim Gálatas, capítulo 4, verso 4. Alguém lê para mim, por favor? Em alto e bom som. No 4.4, ou dentro do nosso contexto aqui, a palavra mais importante, ou a expressão, melhor, a expressão mais importante é plenitude do tempo. Se é a plenitude do tempo, Deus está dizendo assim: eu estava dirigindo a história para que no momento certo o meu filho nascesse. Jesus não nasceu num momento qualquer. Jesus não nasceu numa época qualquer. Não, houve uma convergência na história da humanidade para que naquele momento o Filho de Deus viesse ao mundo. Houve uma convergência histórica, houve uma direção histórica para que no momento que chegasse a plenitude do tempo. Vocês sabem que, deixa eu ver se eu tenho aqui, não está mais para frente aqui, mas eu vou já citar para vocês, vou antecipar uma coisa. A palavra plenitude, eu vou voltar nisso no próximo slide. A palavra plenitude em grego é pleroma. Pleroma é plenitude. Pleroma, imagine num copo sendo enchido de água. Quando ele chega no estado de completo, isso é plenitude. A partir daí ele está derramando, não cabe mais. Plenitude é quando chega ao máximo, está completo, está cheio. Da mesma forma, Deus está dizendo assim: quando tudo que eu dirigi na história chegou no seu estado de completo, de plenitude, aí então o meu filho nasceu. Então isso mostra que Deus dirige a história. A história humana está debaixo das mãos dele. Bom, essa revelação, isso é a revelação geral. Agora a revelação especial. Deus se revela de duas formas: revelação geral, a criação, a história, e Deus se revela também de uma forma especial. Como é que ele se revela? Essa revelação aponta para a existência de Deus. Em primeiro lugar, a Bíblia Sagrada. A palavra de Deus é a maneira como Deus se revela. É humanamente
humanamente impossível você ter um livro escrito por aproximadamente 400 anos, por uma diversidade enorme de autores, de épocas, status e nível acadêmico diferentes, você conseguir escrever uma mesma história e haver uma unidade nela que jamais foi quebrada. Essa é a história da Bíblia. Para vocês terem uma ideia, quando nós falamos de Amós, um dos profetas menores, qual era a profissão dele? Boiadeiro, boieiro. Ele fala que de atrás do gado Deus o chamou. Gente do campo. Quem eram os apóstolos na sua maioria? Profissão? Pescadores, caminhoneiro, pescador. Na sua maioria, caminhoneiro, gente simples, gente. Quando eu digo gente simples, gente. Na sua maioria, pescadores. Está esperto, eu estou testando você. Na sua maioria, pescadores, ou seja, gente como a gente. Agora eu pergunto para você. Dentre os evangelhos, dentre os escritores do evangelho, quem era Lucas? O que ele fazia? Oi? Opa! Você sabia, e agora que fique registrado, você sabia que o grego, o Novo Testamento foi escrito todo em grego. Você sabia que a qualidade literária, esquece religião, vamos analisar texto, fria e cruamente. Você sabia que a qualidade, o nível do grego usado por Lucas, a maneira como escreveu, é comparado com os clássicos gregos? Tal era o nível intelectual e a competência de Lucas. Pergunto para você: quem era Isaías? Qual é o nível social dele? Alguém já parou para imaginar? Não, profeta Isaías, profeta messiânico. Os três profetas maiores, os três, cada um, eles falam de Deus, mas cada um tem uma ênfase numa pessoa da Trindade. Já pararam para pensar nisso? Isaías fala mais de quem? Do Filho. Jeremias fala mais de quem? Do Pai. Ezequiel fala mais de quem? Do Espírito Santo. Os três profetas maiores, cada um tem uma ênfase maior numa pessoa da Trindade. Você já parou para imaginar quem era Isaías socialmente falando? Isaías era um estadista. Como é que você julga dele? Como é que você interpreta? Como é que você deduz isso? Pessoal, pergunto para vocês: em qualquer grupo que tem um rei, qualquer um tem acesso ao rei? O rei é acessível a qualquer um, a qualquer hora? Não, não é. Israel, na altura do profeta Ezequias, já tinha passado Salomão, aquela coisa toda, então já era um país extremamente estruturado. Tá? Para você ter uma ideia, para Salomão construir a casa dele, ele demorou 13 anos. Tal a riqueza, o tamanho, aquela coisa toda. Ezequias recebe uma palavra do profeta. Deus diz assim: vai lá e fala para ele, o que vai acontecer com Ezequias? Tu vai morrer, cara. Tu vai morrer, prepara a tua casa, sela a tua mula, deixa tudo em ordem, que tu vai morrer. Como a tua última rapadura, já era. Aí o camarada faz, ele ouve Isaías falando, Isaías vai embora, Ezequias vira do lado para a parede e faz uma oração: Senhor, e faz um apelo, me dá uma chance, quero viver um pouco mais. A Bíblia diz que Isaías já estava lá no átrio, e Deus disse para ele: volta. Peraí, primeiro, ele teve acesso ao rei, não é? Agora você está no meio do caminho e você diz assim: preciso voltar, esqueci de falar um negócio para o rei. Você acha que é fácil assim? Esqueci, eu não entreguei tudo. Não é assim. E no entanto, ele tem livre acesso ao rei ao retornar. Isso daí não precisa de algo divino. Mas Deus estava com ele. Não.
Não precisa espiritualizar desse jeito, não. Era ele que era um estadista. Ele tinha livre acesso. Ele era agente do palácio. Ele era agente do governo. É por isso. Pergunto para você: se fosse nos nossos dias, aonde você pensa que Moisés teria estudado? Cite para mim exemplos. Em termos de mundo. Harvard. Se fosse na Inglaterra, provavelmente Cambridge. Não é? Sim, simples assim. Simples assim. Gente, o Egito no passado era o que os Estados Unidos é para nós hoje, salvaguardadas as devidas proporções, cada um no seu tempo, ok? Lógico. O Egito era o que os Estados Unidos é hoje, em termos de potência. Ele ter sido educado na corte de Faraó era estudar em Harvard, meu amigo. E ele era bom. Essa é a verdade. Ele era bom naquilo. Segundo lugar, ele era, no mínimo, se não era poliglota, pelo menos 2 idiomas ele falava, ele era bilíngue. Que era a língua da sua mãe, o hebraico, e o egípcio. Percebe? Ele tem no mínimo dupla cidadania. A israelita e a egípcia. Esse tipo de pessoa, Deus disse assim: vem cá, preciso de você. Deus pinça, convoca. São essas pessoas que escreveram a Bíblia, meu irmão. Moisés, Isaías, e depois você vem com Amós, Pedro. Pedro, numa das cartas, ele humildemente chega a reconhecer. Ele fala das cartas de Paulo, ele diz assim: precisa tomar um pouco de cuidado, porque tem algumas coisas que Paulo escreve que são difíceis de entender. Entende? Algumas coisas difíceis de entender. Pedro, na carta dele, reconhece isso. Por quê? Quem era Paulo? Paulo já não falava 2 idiomas, falava no mínimo 3. Ele falava o hebraico da sua casa, muito provavelmente falava o aramaico, que era uma língua popular na época, que era, muito provavelmente, como Jesus falou. Jesus pouco deve ter falado hebraico, deve ter falado mais aramaico. Paulo falava mais hebraico na sua educação e aramaico na rua. Paulo falava latim, porque ele se dirige à multidão em latim. Hebraico, aramaico, latim. E vai dominar livremente qual? O grego. Paulo era poliglota. Paulo tinha dupla cidadania, cidadão romano por nascença, ele era médico de Atos dos Apóstolos, e também era judeu de judeus. É esse tipo de pessoa que escreveu Bíblia, pessoal. Então, quando lá fora, por atacarem o Evangelho e os evangélicos, é pura discriminação, meu amigo. Quer deixar registrado um exemplo aqui? Vai ficar gravada essa aula, que vá ao público. Diga uma coisa: alguém já ouviu falar de Platão? Quem ouviu falar de Platão? É óbvio que ouviu, estou abusando só de vocês. Um dos grandes livros de Platão, como é que se chama? A República. A República. Muito bem. As pessoas dizem assim: mas o papel aceita qualquer coisa, a Bíblia escreveram de qualquer jeito, os manuscritos não sei das quantas. Vou fazer um exemplo rápido para você, vou dar um exemplo rápido. A República de Platão, ele tem 12 manuscritos que são considerados originais e os mais antigos. 12. E a distância entre Platão e o manuscrito mais próximo, cronologicamente, dele, a cópia do que ele escreveu, tem entre 200 e 400 anos. 200 e 400 anos. Platão. Vocês já ouviram alguma crítica até hoje de qualquer professor universitário colocando em dúvida a República de Platão? Aceita-se livremente, não é? Pois eu vou dizer uma coisa para você: da Bíblia nós temos manuscritos do 1º século. Quantidade de manuscritos, nós temos, sem exagero, milhares, não são 12, são milhares. Desde fragmentos até o Novo Testamento, a Bíblia inteira.
cientificamente duvidar do conteúdo bíblico por causa de manuscritologia, duvidando dos manuscritos, a Bíblia bate de 10-0, não deixa a desejar para ninguém. Essa é a verdade. Esses são fatos históricos. Contra fatos, não há argumentos. E Deus se revela através dessa palavra. E o centro da palavra é a pessoa de Jesus Cristo. De Gênesis a Apocalipse, o centro é Jesus Cristo. Há um fio que corta de Gênesis a Apocalipse, os 66 livros da Bíblia. É um fio escarlate. É um fio vermelho do sangue do Cordeiro. O Antigo Testamento aponta para Jesus. O Novo Testamento testemunha e fala de Jesus. Jesus é o centro da Bíblia. É o centro da Bíblia. Então esse é o foco, a salvação. Então aí nós temos uma matriz diagnóstica, vai? Nós temos a revelação geral e a revelação especial. Na dimensão aí do público-alvo, a revelação geral é para toda a humanidade em todos os lugares. A revelação especial é para pessoas específicas. A igreja, não é que Deus não dê a palavra dele para o resto do mundo. A gente apresenta a palavra de Deus ao mundo. Quem é que a aceita? A igreja. Os meios utilizados na revelação geral, Deus usa a natureza, a consciência dos eventos históricos. Na revelação especial, a Bíblia Sagrada e nela, especificamente, Jesus Cristo. O que é que revela? A revelação geral revela a existência e o poder de Deus. Existe um Deus. Na revelação especial, existe um plano de salvação. Um plano de salvação. Existe uma vontade específica. O foco é no Redentor. Redentor. Qual é a referência-chave? Aí você tem aí os textos, não é? Quando eu falo da revelação geral, nós temos o Salmo 19 e nós temos Romanos 2. Revelação especial, você tem 2 Timóteo 3 e 2 de Pedro 1. Quando nós falamos de revelação, nós mostramos aqui para vocês esse funil da revelação. Existe uma revelação geral que está no círculo maior, e no centro dessa revelação geral, porque uma conduz à outra, o que Deus espera é que a pessoa, o ser humano, chegue ao conhecimento da revelação especial, que é a Bíblia, e através da Bíblia, o centro de tudo, que é a salvação em Jesus Cristo. Esse é o plano de Deus, simples assim, tá? Então, no escopo mais amplo, é suficiente demonstrar que Deus existe, mas incapaz de salvar. Isso é a revelação geral. A pessoa tem uma percepção de Deus, mas isso não a salva. Agora, no escopo focado agora, você tem a interferência direta. A Bíblia revela Jesus Cristo e coloca o homem na parede. Você precisa tomar uma decisão. O inferno não é para pecadores. O inferno não é para pecadores. Os pecadores vão para o céu também. Você terá pecadores tanto no inferno quanto no céu. Qual é a diferença entre os dois grupos de pecadores? Arrependimento. Aqueles que vão para o céu é porque tiveram um encontro com esse Jesus Cristo e se arrependeram. O céu não é feito de pessoas melhores. O céu não é feito de pessoas melhores das que vão para o inferno. O céu é feito de pessoas que não aceitaram a sua condição e abraçaram a graça, se arrependeram e mudaram de vida. Isso é o céu, gente. No céu irão pecadores como você e eu, que fomos alcançados pela graça. E Paulo diz que a graça de Cristo, o amor de Cristo nos constrangeu tanto que nos levou ao arrependimento. E arrependimento em Cristo leva ao céu. Bem? Muito bem. A inspiração, é aqui que eu queria chegar. Como é que foi o mecanismo de preservação? Se a revelação é a mensagem de Deus, se a Bíblia é a mensagem de Deus, como é que ela foi inspirada? Porque é a inspiração dela que garante que essa mensagem foi registrada sem falhas. Existe uma teoria chamada teoria do ditado. Alguns defendem essa teoria dizendo que Deus
falou para os homens que a escreveram e elas foram sendo registradas. Essa é pouco aceita. Numa ampla maioria esmagadora, uso ampla e esmagadora para a maioria, numa ampla maioria esmagadora, existe um conceito de inspiração como inculcar na mente. Deixa eu usar a Dilce, você me alcança? Dilce, senta nessa cadeira aqui, virado lá, senta lá, olhando para Kelly. Isso. A Dilce representa um escritor bíblico, de Gênesis e Apocalipse. Gênesis quem escreveu Moisés, Apocalipse e João. Mas todos os escritores da Bíblia. Em 2 Timóteo, Paulo vai falar que a palavra de Deus é inspirada. A palavra inspirada que ele usa é theopneustos. Theo significa Deus, pneustos significa sopro. Enquanto, quando a pessoa ia registrar o relato bíblico, Deus fazia assim, ó. E ela ia escrevendo isso. Mas não põe a mão na cabeça, não vai parecer Chico Xavier. Não é isso, não põe a mão na cabeça, entendeu? Não tem nada a ver com Chico Xavier e aquela coisa toda, nada disso. Deus é como uma brasa. Imagine que isso daqui é uma brasa. Deus tira toda a cinza do desconhecimento e deixa vivo o conhecimento. Obrigado. Deixa vivo o conhecimento. Deus revela na mente dela, mas usa sim o nível do conhecimento dela para registrar. Você vai falar assim: por que existe, se é Deus que escreve, por que existe diferença de grego de Lucas para Pedro, por exemplo? O Evangelho, as cartas de Pedro, se você vai estudar, eu lecionei grego um tempo, se você vai fazer uma análise de grego, meu querido, o nível é totalmente diferente. Eu não falo grego, só uso grego instrumental para exegese e interpretação bíblica. Gente, o grego é totalmente diferente, questão gramatical, tudo. Vamos lá. Existe uma fé de que os documentos originais, os primeiros documentos que saíram da pena dos escritores, esses não continham erros, e eles foram passados de geração para geração mediante cópias, e o material era perecível, então era necessário fazer cópias, assim como também era necessário fazer cópia para distribuir para vários lugares, tá? Para várias igrejas, para cada uma ter a sua. Então os copistas cometeram erros. Tá? Mas quando eu digo, por exemplo, de um grego diferente de Pedro e de Paulo, de Pedro e de Lucas, vai haver diferença por quê? Porque Deus usou o filtro do ser humano. Uma coisa é eu pedir para Dilce, que teve acesso à formação acadêmica, ela tem a obrigação de fazer uma descrição, contar um testemunho aqui, de uma forma. Mas você teve acesso à faculdade? Você teve condição de estudar mais? A vida não te permitiu isso, não é verdade? Eu não posso cobrar que a Mazé faça uma descrição no mesmo nível acadêmico, nem que seja do mesmo evento que as duas testemunharam. As duas tiveram oportunidades diferentes da vida. Nenhuma é melhor nem pior que a outra. Não estou comparando pessoas, estou comparando oportunidade de vida. Ficou claro isso? Não estou nem valorizando nem desprezando ninguém. Estou falando de oportunidades que a vida deu a elas, tá? O que aconteceu? Deus respeita isso. Então, quando Deus soprou na mente de Pedro as verdades que ele deveria escrever, Pedro escreveu no nível da sua intelectualidade. O que ele escreveu é verdade. A maneira como ele escreveu foi usando o estilo dele. Da mesma forma, Deus soprou na mente de Paulo. E aí Paulo, então, quando recebeu aquela mensagem do Senhor, colocou no papel, na época não era nem papel ainda, né? Já era um pergaminho, os pergaminhos, ele vai colocar de acordo com a sua competência intelectual. Ficou claro isso para vocês? Então esse é o motivo de nós termos qualidade de escrita diferente.
Então, no sentido bíblico, a inspiração é a capacitação divina dada a homens escolhidos para registrar fielmente a vontade de Deus. Então, a mensagem é fiel, o estilo é o homem. Nós vamos até 9h30, estamos quase terminando. O caminho do céu ao papel, ou seja, a mensagem como ela veio do Pai e chegou até nós na Bíblia. As 4 etapas então da inspiração. Primeiro é a fonte, é uma atuação do Espírito Santo. Quando eu digo que Deus soprou na mente do escritor, soprei da Deus, quem que é esse sopro de Deus? Espírito Santo. Isso. Tendo isso, o recipiente, que é o ser humano, ele no Espírito vai escrever então. A recepção, recebendo as mensagens da revelação divina, passa para o registro, capacitando-o a escrever fielmente essa revelação. Então a inspiração, quando eu digo para vocês inspiração divina, é isso. Nós temos então, vamos falar um pouco sobre a inspiração verbal. Na inspiração verbal, o mito e a realidade. Então eu já adiantei para vocês. Existe alguém que tem quem pense no ditado mecânico, que é uma crença errônea de que Deus falou as palavras por palavras para os escritores. E existe a transmissão à mente, como eu já citei para vocês, 2 Timóteo 3,16, 2 de Pedro 1,21. Esse é o Espírito Santo agindo na mente de cada escritor. Então, às vezes, talvez você se perguntasse até hoje: nossa, como é que esse negócio de inspiração, não é? Como será que os apóstolos tinham essa revelação de Deus para registrar, escrever os evangelhos, as cartas? Dessa forma, Deus soprava na mente deles. Deus agia na mente deles e cada um escrevia, registrava de acordo com o seu estilo, sua competência. Tá bom? Então, deixando claro, a verdade registrada é divina, o estilo como foi contado é humano. A sinergia da inspiração, então. O que é sinergia? Sinergia é cooperação. Por exemplo, quem é arminiano é sinergista. Ele acredita que o homem coopera na sua salvação. A doutrina reformada, ela é monergista. O que é monergista? A salvação depende de Deus apenas. O homem só responde àquilo que Deus faz sozinho. Então, monergismo, um só, mono. Sinergismo, cooperação. Então, existe uma cooperação aí. Existe uma ação divina, que é a obra do Espírito Santo. Existe o intelecto humano, que é a formação de cada um. Nesse encontro entre os dois, surge a palavra de Deus. Certo? Então ela é uma obra 100% divina e 100% humana. Porque a verdade é aquilo que foi revelada por Deus, 100% divina. E usou o estilo humano, a formação de cada um. Então é 100% humano. Tá ok? O Espírito Santo não apagou o homem. Lembra que eu dei exemplo para vocês várias vezes entre possessão demoníaca e atuação do Espírito Santo? Não vou repetir aqui agora, mas outras vezes a gente repete. Mas a questão da atuação do Espírito Santo sempre está baseada no respeito à personalidade humana. É um trabalho em conjunto. Tá? Existe cooperação, tá bom? E aqui vem a palavra pleroma, essa palavra grega que você tem aí. Você tem as letras, né? Você lembra do pi, a primeira letra, estudou em matemática, depois o lambda, enfim, pleroma, tá bom? O eta, o rho, o ômega, o mi, o alfa, pleroma. Pleroma significa plenitude, completude, que preenche aquilo que foi lido pelo Gediael lá em Gálatas, capítulo 4, verso 4. Então, após a escrita do último livro do Novo Testamento, foi aqui nessa ordem nossa, não vou discutir cronologia, mas depois que foi escrito em Malaquias, aí nós temos a inspiração plena, do Novo Testamento, nesse Apocalipse. Quando houve a escrita do último livro da Bíblia, que foi mesmo o último deles, foi Apocalipse, mesmo por volta da década de 90, essa inspiração para escrever acabou. Ninguém acredita, nenhum cristão, essa é uma teologia cristã, ninguém acredita que depois disso foi escrito alguma coisa inspirada nos moldes que nós acabamos de estudar. Tudo que vem depois passa a ser apenas história, mas não livros que fizessem parte do cano, tá? Então ninguém hoje pode reivindicar ser inspirado no mesmo nível e autoridade dos escritores da Bíblia.
Então, quando nós dizemos que, nossa, fulano é um cantor inspirado, hoje eu estava falando com pastores amigos, Charles Swindoll, escreveu excelentes e tantos livros maravilhosos, tem uma pegada pastoral, maravilhoso. Tem alguns livros que você lê e você fala, meu Deus, esse livro é inspirado. Não está errado o vocabulário, é a sua compreensão da palavra inspirada que você deve entender. Ele é inspirado, abençoado, Deus deu isso, mas nunca vai ser no nível da Bíblia. Tá bom? Por último, o projeto da comunicação divina. Então vamos para o resultado, para a síntese, tá? Estamos encerrando aqui. O propósito divino, então, é uma ação de Deus, é o desejo de Deus de se relacionar, é o Criador se relacionando com uma criatura, parte dele para nós. A revelação, se ele não se revelar, nós não temos acesso a ele, tá? Então Deus se revela da seguinte forma, de uma forma geral e de uma forma especial. Deus dá inspiração, o processo, pelo qual a Bíblia é escrita, o Espírito agindo na mente do ser humano, cujo resultado é a Bíblia Sagrada, essa revelação preservada em seu pleroma, em sua plenitude, completude. Então a arquitetura está completa. A revelação fornece a verdade, a inspiração garante a precisão para todas as gerações. Por isso nós cremos na palavra de Deus. Palavras que Deus inspirou Moisés, inspirou Josué, Samuel, e aí veio vindo até os escritores do Novo Testamento, finalizando com João ao escrever o Apocalipse.